Oi, gente. Andréa Sadi trouxe uma bomba e isso daí envolve... mexeu com Nicolas Ferreira, enfim, pode estar rolando traição no bolsonarismo. Nós vamos ver esse vídeo do Mídia Ninja sobre esse assunto e tecer alguns comentários. E é importante compartilhar para que nossa análise do campo progressista chegue a mais pessoas. Se lembre sempre disso, de compartilhar o link do vídeo nas suas redes sociais. Vamos seguir. A jornalista da Globo News, Andréa Sadi, soltou uma bomba no Estúdio I, programa que apresenta na emissora. A equipe do deputado do PL, Nicolas Ferreira, teria ajudado Michele Bolsonaro na produção daquele longuíssimo vídeo onde ela detona o enteado Flávio Bolsonaro. Quem está acompanhando de perto disse que teve gente que trabalha com o Nicolas, ou que trabalhou com o Nicolas, ou que conhece como o Nicolas faz os vídeos dele, que ajudou a Michele a fazer aquele vídeo. Que de amador não tem nada. É totalmente roteirizado, totalmente planejado, totalmente contextualizado. Tem um set. O Otávio fez aqui a leitura do plano do cenário. Cuidadosamente. Então, assim, achar que ela está fazendo isso porque é uma coisa meio kamikaze, não é. Ela tem uma ambição, formar a bancada Michele. Isso. Sim. Formar a bancada Michele. E ela estava... Fidelizar o público, um setor evangélico, para usar isso politicamente e como fonte de dinheiro. Esse é o objetivo da Michele Bolsonaro. Ela tem clareza disso e o que a Andréa Sadi está trazendo é muito interessante. Se parte da equipe do Nicolas trabalhou no vídeo da Michele, pode ser uma conexão evangélica aí, querendo isolar o Flávio. Como quem diz assim, o futuro vão ser esses líderes que fogem do antigo pragmatismo político e que tem a teocracia cristã como horizonte do neofascismo. Bem, o neofascismo sempre foi medonho, já tinha conexão com a teocracia cristã. Parece que os teocratas cristãos, que de cristãos tem muito pouco, né? São muito mais teocratas fascistas mesmo, estão querendo tomar conta, não só ser um dos pilares da coalizão fascista, mas eles querem ser os donos do movimento neofascista, né? Enfim, vamos analisar isso aí, mas vamos seguir. Percebendo que essas candidaturas não iam ter o apoio do PL. Tinha uma expectativa na campanha do Flávio, ou pelo menos um discurso. Vamos ver se Michele Bolsonaro embarca em algum momento. Michele Bolsonaro está embarcada, mas na eleição dela. Não estou falando só dela como senadora pelo DF, do grupo político dela. Acho que esse vídeo em que ela detona o Flávio Bolsonaro fica muito claro. Nós não somos da mesma galera. É isso que ela está dizendo para o Flávio Bolsonaro. Eu tenho a minha turma, você tem a tua. Eu vou eleger os meus. As minhas, no caso, né, Thomas? Então, acho que tem a ver com isso, ela fortalecendo essa base dela. E não é só a Michele, tá? O Nicolas Ferreira está na mesma toada. O Nicolas está fazendo uma campanha em Minas Gerais claramente para, enfim, bater um novo recorde já foi o deputado mais votado na última eleição, que é aumentar, fez 1,5 milhão, não falei a memória, que é chegar a 2 milhões, e eleger junto aí 10, 15 deputados, que seriam uma base dele. E aí, o que se fala em Belo Horizonte é que ele iria para o Novo, a partir do ano que vem, para formar uma nova linha. Mas, basicamente, o caso do Nicolas e o caso da Michele são a mesma situação. São políticos importantes que estão sendo reprimidos e que estão se sentindo que, com Eduardo e Flávio Bolsonaro, eles não têm mais espaço. Então, eles vão ter que, ou eles saem do partido, ou Flávio Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro diminuem seu poder. Então, assim, para mim é uma coisa muito clara que a gente está assistindo, embora faltem ainda 90 dias para as eleições, como o bolsonarismo está se fracionando em público. Não é uma discussão assim. Nesse fim de semana, o deputado representante dos caminhoneiros de Santa Catarina, o Zé Trovão, começou a falar mal do Jair Bolsonaro, no fundo, pelas discussões internas de Santa Catarina, com os irmãos, com o Jair Renan e com o Carlos Bolsonaro, e o fato de ter 2 representantes da família Bolsonaro em Santa Catarina e alterando ali o jogo da direita. Mas é só revelador de como assim, as coisas dentro do PL, dentro do bolsonarismo, elas estão muito, muito tensas. Fala, pessoal, acabou de vazar uma bomba agora que vai cair com tudo na campanha do Flávio Bolsonaro. A jornalista Andréa Sadi acabou de apurar que foi a equipe que atua fazendo vídeo com o Nicolas Ferreira que fez um vídeo com a Michele Bolsonaro atacando o Flávio Bolsonaro. Olha, eu não gosto de fofoca, então não compartilhem esse vídeo para não chegar lá no Eduardo Bolsonaro, no Flávio Bolsonaro. Se eles souberem de quem tá fazendo os videozinhos com a Michele, eu acho que vai dar briga lá e, inclusive, vai dar problema nas eleições em Minas Gerais para a extrema-direita. Vocês ficaram com pena ou estão torcendo para briga? Após essa declaração, Ferreira correu para as redes sociais e desmentiu que tenha qualquer tipo de participação no vídeo e que se alguém encontrar provas disso, ele entregará seu mandado. Por favor, que essas provas sejam achadas imediatamente. Não tive
qualquer participação nisso. E digo mais, se conseguirem provar que eu participei, coordenei e me envolvi na produção desse vídeo, eu renuncio ao mandato. É engraçado que o Nicolas, ele nega uma coisa que é diferente do que a Sadi disse. A Sadi disse que pessoas da equipe do Nicolas, não Nicolas, que trabalharam em vídeos do Nicolas, teriam trabalhado no vídeo da Michelle. Não significa que ele teve participação. Aí ele diz, eu não tive participação. Ninguém disse que foi você, disse que foi gente da sua equipe. Conhecidos em comum entre o grupo, digamos, grupos evangélicos que apoiam você, que fazem seus vídeos e tal, do staff, e a Michelle teria contratado, ou a Michelle teria conversado e atraído essas pessoas para fazer o vídeo dela, né? É muito interessante como esse pessoal nega uma coisa, uma reportagem que não foi exatamente o que a pessoa disse. Eu acho super interessante. Bote nos comentários o que você pensa sobre isso, mas a gente vai seguir. Esse é um típico comentário de quem deve, sabe? Ah, se pegarem... Típico comentário. Estou trabalhando sim para eleger uma bancada de deputados legitimamente de direita, honestos e que compartilhem do meu sonho de mudar o Brasil. Vocês viram a palavra que o Nicolas usou ali? Legitimamente de direita. O que ele quer dizer com isso? É muito interessante. Ele está querendo dizer que o Flávio, ao querer a aliança com Ciro Gomes no Ceará, não é de forma legítima de direita, é uma aliança espúria. Perceberam? Nas entrelinhas dá para entender. Mas vamos seguir. Eu vou voltar nesse parágrafo aqui já já. Ao que parece, mais uma vez, indivíduos mal intencionados estão brifando a imprensa, da qual sempre se disseram inimigos para criar narrativas contra mim. É nisso que a direita está se transformando. Inventem outra, patéticos. Então aqui em cima ataca diretamente a equipe de Flávio, membros da equipe de Flávio, está escrito aqui. E depois ele diz aqui, sim, estou trabalhando para eleger uma bancada de deputados legitimamente de direita, honestos e que compartilham de um sonho de mudar o Brasil. Ou seja, claramente aqui demonstrando que esse sonho dessa direita e essa bancada de deputados não é a bancada dos bolsonaristas. Está escrito aqui. Não é a bancada dos que seguem Flávio. Não é a bancada dos membros da equipe de Flávio. Esse racha entre o bolsonarismo e o Nicolas Ferreirismo, como que vai chamar o nicolismo, ferreirismo, vorcarismo, não sabemos ainda. Esse racha entre o bolsonarismo e o mundo do Nicolas Ferreira é um racha que já vem de longe e está cada dia se tornando mais público. Isso aconteceu já desde a época da caminhada, lembra? Na caminhada dos andarilhos, Carlos Bolsonaro foi lá, um monte de gente. Nessa caminhada ficou claro que os políticos estão com o Nicolas, mas os votos ainda estão com o Bolsonaro, com o bolsonaristão. E é por isso que eles ainda não desembarcaram. Se essa nova direita, essa direita não bolsonarista, tivesse os votos, eles já tinham saído fora, já tinham pulado fora do barco. Como eles ainda não têm o voto, muitos, a gente já viu isso acontecer com muitos políticos que seguiram a linha do bolsonarismo e depois romperam, como essa direita que tem medo de acontecer isso, eles estão devagarzinho e pisando em ovos. Eles vão criando esses problemas assim e vendo como fica. E corre depois de volta no bolsonarismo. Nicolas Ferreira já fez isso algumas vezes. Para o Nicolas Ferreira, o Moro fez isso, lembram? Criticou o Bolsonaro, depois voltou passado do Bolsonaro para se eleger. E não se engane, não. A Michelle está criando esse problema agora, mas perto da eleição, ela vai apoiar o Flávio. Ela vai apoiar. Pode não participar da campanha. Ela vai apoiar, vai participar no momento mais próximo do final, vai fazer vídeo de apoio, vai fazer vídeo criticando o PT, porque ela sabe que é aquela coisa, ela não pode ser vista como traidora. Ela fez uma jogada extremamente perigosa, não é? Porque se o Flávio perder, como é o mais provável, ela pode ser a Zambelli da vez. Lembram que quando o Bolsonaro perdeu, tentaram colocar a culpa na Zambelli? Botaram a culpa na Zambelli por causa daquela atitude dela de sair translocada, ameaçando um cidadão em São Paulo, com a arma? Pois é. A Michelle pode ser a culpada da vez, né? É óbvio que não seria a responsabilidade só dela, até porque o governo Lula tem seus próprios méritos, a farmácia popular, Desenrola Brasil, isenção de imposto de renda, a luta pelo fim do 6x1. Só que, na cabeça do bolsonarista, é diferente. Então é um risco muito grande. Mas, enfim, isso é problema dela lá
com essa tentativa do evangelistão. Vamos seguir. Que é o Nicolas Ferreira. Para ele e pisando em ovos, o resto também fica tudo com medo. Um ou outro aí tem coragem de peitar. Mas a maioria ainda come na mão do bolsonarismo. Por um motivo básico natural. Eles não têm nada a apresentar. O projeto deles é nada. O projeto deles é a mentira, o projeto deles é a fake news, o projeto deles é o blá 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 do bolsonarismo. Se eles tivessem algo para apresentar, eles iam lá e peitavam o bolsonarismo. Falavam, ó, o que vocês estão falando aí é tudo asneira, o meu projeto é melhor por causa disso, disso, disso. Não é só ausência de projeto, não. É também porque o projeto é dinheiro e poder. E eles sabem que se eles peitarem o bolsonarismo e isso der errado, eles não vão ter acesso a ministérios, a poder, a dinheiro, a influência. E eles podem ser classificados pela base bolsonarista como traidores, e eles vão perder voto. Porque essas pessoas não são movidas por princípios. Elas são movidas por interesses. Mas vamos seguir. Mas eles não têm. O bolsonarismo é uma mentira, e toda essa nova direita aí é tudo uma mentira. E aí eles repetem tudo que o bolsonarismo fala. E eles estão com medo de romper de vez. É isso que está acontecendo no bolsonaristão. Não é de hoje que o clima está tenso entre os filhos de Jair, a esposa e o político mineiro. O próprio Eduardo Bolsonaro deu uma entrevista reclamando da falta de engajamento na campanha presidencial do 01. Vamos então acompanhar agora a fala dessa entrevista exclusiva ao SBT News do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, que afirmou que considera insuficiente o engajamento de aliados ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro na campanha de Flávio Bolsonaro à presidência da República. Ele declarou ver amnésia por parte de Michele e também do deputado federal Nicolas Ferreira em relação ao apoio ao seu irmão. Vamos ouvir. Nicolas e Michele estão jogando o mesmo jogo, né? Você vê que um lado a lado compartilha o outro e se apoia o outro na rede social, só estão com uma amnésia aí. Talvez, né, não sei por qual motivo, a melhor pergunta é perguntar a eles, eu não quero gerar mais polêmica, mas eu acho que todo mundo está vendo o que está acontecendo. Né? O Nicolas está no seu primeiro mandato de deputado federal e é muito simples, né? Tanto ele, até a Michele que não tem mandato, é muito simples você enxergar o cenário. A eleição está polarizada, vai ser Flávio Bolsonaro contra Lula. Você não precisa sentar com Flávio Bolsonaro para ver o que o Flávio Bolsonaro tem a propor, né, para qualquer área que for, para você embarcar. Não é para escandalizar ninguém. Eu, pelo menos, não vi nenhum apoio da Michele, nenhum post a favor do Flávio. Ela compartilha o Nicolas a toda hora. Não sei o que está faltando. Tem que ser uma pergunta a ser feita para ela. Eu acho que o apoio está aquém do desejável. Eu acho que pessoas que foram eleitas ou estão debaixo do guarda-chuva de Jair Bolsonaro, se dizem seguidoras das suas ordens e determinações, deveriam ter com mais ordens e determinações. Ele está exigindo... Aí você vê a coisa que está por trás, né? Ele está exigindo fidelidade a um ditador. A um ditador. Ele pode ter sido fracassado na tentativa de virar ditador, mas na cabeça do Eduardo ele tem que ser o ditador, pelo menos, né, da extrema-direita. E ele está incomodado que não estão seguindo o ditador. Se dedicar à campanha do Flávio. Eu só excetuo o governador Tarcísio, que ele já fez algumas declarações públicas, em entrevistas, inclusive falou que está apoiando a campanha do Flávio, mas os demais eu realmente não consigo compreender. Eu vi 2 declarações do deputado Nicolas Ferreira, pessoa que eu respeito muito, e não consegui compreender o que é sentar e negociar para ver aí para ver... Para o projeto, como ele diz, para o projeto, ao invés de ser um projeto do Flávio, ser o nosso projeto. Pois bem, me causou estranheza. Em uma coisa precisamos concordar. Parece que pela primeira vez o 03 estava certo sobre alguma coisa. O melhor de tudo em acompanhar o racha na extrema-direita é ver aqueles políticos que antes dariam a vida pelo ex-presidente e atual presidiário pulando do barco que, ainda bem, segue afundando. Para mais notícias sobre a política brasileira... Eu não sei se eles dariam a vida no passado, não. Eles poderiam dizer que dariam a vida, né? Mas... dar mesmo, eu me coloco como uma pessoa altamente cética. Mas enfim. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. O Pix do canal é andretj@terra.com.br. Se você quer ganhar dinheiro divulgando ideias de esquerda, tem um link no comentário fixado explicando como. Não tem pegadinha, não tem custo e você pode ajudar o canal, ganhar dinheiro você mesmo e, enfim, contribuir, né? Você também pode se tornar membro ou apoiador. E se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Tchau, tchau.